Olá, meu nome é Marina e o tema escolhido hoje para abordar com vocês é sobre a capacidade jurídica e o território dos povos indígenas. Bom, o Brasil e os povos indígenas. Sabemos que o Brasil ele é conhecido pela multiculturalidade que ele tem, devido à sua diversidade étnica, e um dos principais povos que geram essa diversidade são os povos ou nações indígenas. Eles são nativos, uma vez que eles construíram suas comunidades no território brasileiro, e mesmo após esse território ter sido tomado por colonizadores e ter havido os arrebatos territoriais, os extermínios de nativos, houve uma resistência dos indígenas para que hoje, atualmente, eles pudessem tornar-se sujeitos de direitos e de patrimônio cultural da humanidade. Bom, a capacidade jurídica. A construção dos direitos dos povos indígenas ao longo do tempo foi longa e perdura até hoje uma luta constante. No século XIII houve a chegada de Cristóvão e com isso é questionada a capacidade dos índios. E aí a partir disso se impõe aos índios que eles devem se inserir na sociedade de padrões europeus. E aí começa a repressão e a discriminação cultural que a gente conhece aquela longa velha história, né? Bom, a educação dos povos indígenas alimentava a crença dos colonizadores de que aquela educação, na verdade, não era uma educação, era uma não educação. E aí a gente percebe cada vez mais a visão etnocêntrica, né? E aí a subordinação que os índios tinham à tutela do Estado. E isso gera uma política integracionista, que vem dizer que os índios eles têm que deixar de ser índios e se integrar na sociedade de padrão europeu. E aí existem as políticas indigenistas do século XX. Em 1910 é criado o Serviço de Proteção aos Índios e a Localização dos Trabalhadores Nacionais, que visa melhorar a situação da vida dos indígenas. Entretanto, esse serviço também ocorre através da modificação da habitação dos índios, sobre ensinar atividades através de atividades agrícolas e industriais, e também de fixar nos territórios indígenas a indústria pecuária, ou seja, era proteção aos índios, contudo queria modificar totalmente o modo de viver e a cultura destes, né? Então, através disso a gente observa uma monopolização pacífica dos índios, né? Não teve guerras, não teve nada, contudo eles foram criando órgãos para que essa visão integracionista, que esse intuito integracionista aumentasse cada vez mais. E aí no Código Civil de 1916 foram inclusos os silvícolas, que são os que vivem no mato, teoricamente. E esses que vivem no mato, os silvícolas, seriam os índios. E eles seriam relativamente capazes, ou seja, eles deveriam ficar sob a tutela do Estado. Após isso, houve um decreto em 1928 que regulava a situação indígena do país e estabelecia que o índio ele teria sua capacidade de fato restrita se ele não estivesse incorporado à sociedade civilizada, e com isso ele estaria sob a tutela estatal. Então, mais uma vez a gente percebe que a ideia integracionista. Então, nesta lei a gente está presente ainda, além disso, uma classificação que anula os atos praticados entre os indígenas. E eles são incorporados como não incorporados totalmente à sociedade civilizada. Caso eles não estejam totalmente na sociedade ou entre os grupos de civilizados, eles não deve-se anular esses atos. Bom, e aí em 1934 é estabelecido no texto constitucional a situação dos indígenas, que determinava à União Federal a competência de incorporá-los à comunhão nacional. E aí, mais uma vez, demonstra-se o ideal integracionista, né?
Houve tantos outros decretos que reforçavam esse ideal integracionista, e até hoje a gente vive com esse ideal integracionista. E aí cria-se a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que também visa a integração e a tutela do Estado, a tutela dos índios ao Estado. E em 1973 a gente depara-se com o Estatuto do Índio, que regula até a época atual, até hoje em dia, a situação jurídica deles, mas que apesar de tudo, observa em seus artigos a visão integracionista. Portanto, fica clara a ideia etnocêntrica presente no Brasil até hoje, que perdura até os dias de hoje, não morreu na colonização. E aí ainda é importante lembrar que, apesar das vitórias e reconhecimentos que os povos indígenas vêm adquirindo, é extremamente necessário que essa luta nunca cesse e que a proteção à sua cultura deve estar sempre presente, uma vez que eles sempre recebem represálias constantes, porque se interessam às suas terras, por eles atuarem em movimentos sociais, por denunciar as atrocidades que são cometidas, por não ficarem calados, por proteger a fauna e a flora, que é algo que eles respeitam profundamente, e principalmente por serem ignorados por governos que são convenientes com tais atitudes. Então é necessário que essa luta nunca cesse, porque são os povos nativos e eles foram sendo excluídos, ou excluídos na verdade não, eles foram sendo retirados suas terras e tudo mais. E aí a gente começa a falar sobre os territórios indígenas. Bom, o sucessivo aumento da participação da população indígena no processo de fundação, mostra como é inadmissível ou incomensurável a visão territorial do mundo indígena e da sociedade atual, como é proposto por Reinaldo Arruda. Porque a visão que a gente tem em nossa sociedade é muito diferente do que o índio tem sobre a terra, sobre a visão territorial. Portanto, entretanto, isso não descarta a importância deles terem um espaço físico para ter um campo de reprodução sociocultural, Só que é necessário que essa visão territorial se amplie. Então, a gente tem um grande líder indígena que diz que índio não é tatu. Ou seja, quer dizer que a questão indígena não refere-se apenas às questões de território, dar a eles terra, ou posse, discutir as terras indígenas vai muito além. Não pode ser exposto apenas os termos de extensão, sob visão de fronteiras, ou coisas que podem se palpar, porque isso despreza o conflito em sua dimensão essencial para os índios, Então, a Constituição ainda ela define as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios como as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Ou seja, é o espaço que eles necessitam para perdurar essa cultura deles, Contudo, é pertinente essa necessidade de expor que, por exemplo, sobre o aspecto antropológico, o território não é uma coisa que possa se ter posse, Então, ele não pode possuir um território. Para os nativos é uma expressão de sua localização racional, ou seja, para eles a terra, o território, é uma teia geral das formas de vida, então eles estão inclusos, mas eles não são únicos. E eles estão sempre interagindo com tudo aquilo que está naquele território. E aí a gente percebe que não se pode reconhecer que não se pode dizer que o território é aquilo e pronto, pelo fato dos índios terem grande dificuldade a apontar aos antropólogos que vão a eles, pesquisar, qual é a fronteira, porque para eles não existe fronteira, aqui acaba o meu território, aqui começa, Então, pode-se dizer que para a sociedade indígena, de maneira geral, não se pode conceber a posse de território, mas sim reconhecer-se que o território é uma expressão das várias formas de vida.
né? E aí com isso a gente fica nítido o processo de aculturação, uma vez que é necessário incorporar as características que não fazem parte do seu sistema cultural. E aí, só para deixar bem aparente aqui, que, por exemplo, para os índios, não existe você ter posse, porque para os índios a terra vai muito além disso. Então eu termino. É muito mais do que uma conclusão, fica como uma reflexão sobre todos aqueles, né? É mais reflexão do que uma conclusão na minha apresentação. Que é um índio que representa muito bem toda essa população, o Akana Pataxó. E ele diz o seguinte: fomos obrigados a esquecer nossa cultura e aprender a cultura do homem branco, considerada como a única capaz de fazer o desenvolvimento. Por isto, eles dizem que precisamos adotar esta cultura, pois precisamos nos desenvolver como homem branco. Nós, índios, vivemos um momento em que registramos algumas grandes conquistas. Temos resgatado muito de nossas tradições, de nossa história, da nossa memória e de nossos ancestrais. Temos recuperado, apesar das dificuldades impostas pela justiça do homem branco, a posse de nossas terras, nosso principal patrimônio. Depois de mais de 500 anos sob o jugo do colonizador, conseguimos revitalizar algumas de nossas línguas, reestruturar a organização social de nossas aldeias, retomar a prática dos rituais ancestrais que honram a memória de nossos antepassados. E esse resgate da tradição nos renova a força e nos dá ânimo para as nossas lutas. Entender a lei do homem branco é difícil. Essa lei tudo permite aos brancos. Enquanto a nós, índios, que somos os verdadeiros donos do país em que vivemos, do país que o homem branco denomina de Brasil, nem o direito de escolher o nome da terra em que vivemos nos foi dado. Através das nossas lutas, queremos demonstrar para a nossa nação que somos fortes, que vivemos, que existimos, que temos propósitos, de nos envolver no desenvolvimento da nossa nação, de demonstrar que podemos desenvolver junto com o nosso país, pois sem perder nossa cultura, nossa tradição e nossa expectativa de viver totalmente o que somos. E o que somos é ser indígena, ser pataxó e ser aldeia Tibá. É um grande líder indígena e se vocês pesquisarem essa fala dele, é uma fala bastante marcante. Ele fala na frente de várias pessoas em um momento bastante importante e um lugar bastante importante da nossa Brasília. E é bastante interessante, fica aí para quem quiser assistir o vídeo que ele fala, né? E nada mais do que tem muito mais emoção, né? Bom, as referências bibliográficas. Muito obrigada. Espero que esse vídeo e esse trabalho venha fazer com que vocês entendam a importância da capacidade jurídica ao índio, assim como a importância dos territórios para eles, que território não é possuir terra, mas sim é uma teia geral da vida, e que índio não é tatu. Obrigada e até mais.